faz com os casos graves? Porque eles estão na rua. E vai acontecer. Né? A origem é genético, é epigenético, é cultural? Como é que... Não, existe assim, todo quadro transtorno mental, você tem uma complexidade. Você tem a questão genética, você tem o gatilho, você tem a questão social, isso não há dúvida. Uhum. Mas no caso específico da esquizofrenia, a genética é muito forte. A mãe tinha esquizofrenia grave, Uhum. e a avó dele, mãe da mãe, também. Entendi. Mais leve. Né? Então, assim, no caso da esquizofrenia, a genética grita muito alto. Aí você fala assim, tá, mas e a questão social? No caso dele foi determinante, porque não tinha um lar para morar, não tinha quem se responsabilizasse por medicá-lo. Sim, o fator ambiente foi um agravante muito grande. Foi desastroso, porque uma pessoa daquela, né, poderia estar viva, bem medicada, com limitações, talvez, porque a esquizofrenia, especificamente, ela, se você pega na primeira crise, no primeiro surto, que a gente chama, você medica e faz toda a orientação para o resto da vida, 75% de chance dessa pessoa ter uma vida funcional. Na segunda crise, baixa para 50%. Uau. E a partir da terceira, 25%. O que seria uma vida funcional? A pessoa trabalha, Sim, tem família, consegue conviver com as pessoas? É possível. Por exemplo, a gente tem a história do filme Uma Mente Brilhante. Né? Do Exatamente. John Nash, isso mesmo. Um gênio esquizofrênico. Ou seja, ele tinha lá aquelas alucinações dele no filme e criou a teoria dos jogos. Isso mesmo. Isso é comum? Ou aquilo é uma exceção? É claro que ali é uma exceção, porque tratava de uma pessoa de altas habilidades, independente de qualquer coisa, né? Como existem muitos autistas com alta habilidade também, não é a maioria. Não é a maioria? Não é a maioria. Não é a maioria. Porque às vezes parece que um autista é sempre relacionado também com alto grau de inteligência ou hiperfoco numa determinada tarefa, né? O hiperfoco até acontece, mas isso é mais uma romantização, quem dera. Tem casos de autismo muito graves, assim, e eu digo que quem salva o autista é mãe, né? Porque os pais vão embora. Então, os casos graves requerem muita assistência também, são casos de muita assistência. Sim. Agora, existem os casos leves, o que anteriormente se chamava de Asperger, existem o savant, que é aquele gênio ali, que seria gênio em qualquer situação, dentro do autismo também. Sim. Entendeu? Então, eu acho que existe um desconhecimento de prática. Eu já vi autistas muito graves, já vi esquizofrênicos que ficaram funcionais o resto da vida, super bem medicados, com família. O próprio John Nash tinha lá sua esposa, que tratava e que tinha com ele toda a questão. Não impediu de fazer o que fez e dar a sua contribuição. Então, eu acho, não sou otimista, porque assim, a gente vive um momento que é muito bom, mas bom para quem é consciente. Para quem não é consciente, o adoecimento é a regra. É para onde iremos. Por exemplo... Assim? Taxativa, sim? Taxativa. Por exemplo, torno a dizer, não sou contra nenhuma tecnologia, até porque parto do princípio que nenhuma tecnologia volta atrás. Você hoje abriria a mão do carro para andar de cavalo? Não. Nem do meu celular para pegar um celular de telefone, orelhão. Então, né? Por mais que a gente tenha um espírito vintage, não é a realidade. A tecnologia não retrocede. Não existe isso. O que existe, estamos preparados para usá-la de forma adequada? Estamos preparados, por exemplo, para usar a inteligência artificial como coworking? Porque se usarmos, está legal. Por exemplo, o que antes a gente levava, um diagnóstico raro, podia levar 10 anos para fazer um diagnóstico raro, ou mais. Hoje, se você tiver a inteligência artificial com bom uso, você pode fazer esse diagnóstico em menos de 1 hora. Basta você ter a visão médica de botar ali
tudo que você observa, porque a inteligência artificial não vai fazer a entrevista nem ver com o olhar humano o que você está vendo no paciente. Uhum. Agora, quando você bota lá tudo que ele está apresentando, toda a genética, a história da doença atual, a história patológica pregressa, o exame que a gente chama de exame psíquico, se está orientado, se não está orientado, se tem insight, se tem percepção que está doente ou não, se eu alimento a minha inteligência artificial com esses dados, automaticamente ela vai me dizer, temos 110 possibilidades. E aquilo que antes eu não pensaria, porque a gente é formado na medicina, para o que é mais comum, o que não está errado. Mas o que a gente faz com exceção? Então, é difícil. E, ao mesmo tempo, a gente vive uma pandemia de transtornos ansiosos e a gente vive uma pandemia de depressão. Então, vamos dividir. Então, a gente tem as doenças... Se é assim que eu posso chamar, são os transtornos, né? Os transtornos graves, esquizofrenia, e que você acabou de explicar, até... Dependência química, psicopatia... Dependência comportamental. Você hoje tem, por exemplo, jogos. Sim. Você tem um problemaço. E tem as outras que... elas são do dia a dia, do cotidiano, que elas... Eu não sei se eu estou certo no jeito que eu estou falando, mas elas, por conta do comportamento, elas vão empilhando. Aí a ansiedade, depressão, dependência de tela, hiperatividade, Essas estão mais relacionadas ao nosso estilo de vida, e os outros estão mais relacionadas a uma genética mais marcada, talvez. Tá. E aí, o quanto que... Pergunta, eu vou ter cuidado para fazer essa pergunta, né? É uma pergunta delicada. Mas o quanto que, por exemplo, uma rede social, uma rede social para uma pessoa com pouca consciência